Olá, voltei. E hoje eu tenho para você mais uma palavra que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração, vai transformar essa dor, esse sofrimento, essa angústia em sucesso, em vitória, em ânimo, para que você consiga se levantar, tomar uma posição para tomar posse da sua bênção. Aí tem o lugarzinho para você se inscrever. Se você está me acompanhando pela primeira vez, se inscreva no canal. E aí você pode deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Como? Você passa adiante nas suas redes sociais. Se falou com você a palavra, se edificou você, também vai edificar outras vidas. Eu e você temos essa missão de evangelizar, de levar a palavra de Deus a toda criatura. Quanto mais pessoas ouvirem, melhor será para o reino dos céus. Nós sabemos que a mídia a qual nós assistimos todos os dias, televisão, internet, sei o quê, eles têm o hábito de noticiar muitas coisas ruins, tragédias. Mas é a verdade, tudo bem é a verdade, mas vamos aliviar, vamos levar para as pessoas uma palavra de ânimo, uma palavra que dê a ela um estímulo para que ela continue se levantando, para que ela tome uma posição para tomar posse da bênção. Tem um sininho aí, você vai apertar e toda vez que tiver uma nova mensagem você será notificado. Essas mensagens que eu chamo que é o nosso culto, né? Quando eu coloco nas descrições, eu digo o nosso culto começou. É o nosso culto do lar. É eu e você e o Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sentados, ouvindo e aprendendo do Senhor para a glória de Deus. Eu não sei se você vai assistir sozinho, em que lugar da sua casa, no seu trabalho, no seu ônibus, eu não sei, no seu carro, onde quer que você esteja, acompanhado com seus familiares e entes queridos. Bom seria que fosse assim. Mas se não puder também, não se importe. Ore, continue perseverando, que a nossa fé vai entrar em ação e Deus vai fazer um grande milagre. Não esqueça, eu sempre oro por vocês. Cada um de vocês, eu não sei quais são os seus nomes, mas cada inscrito eu coloco em oração diante de Deus. Então é muito importante que você também ore por mim. Ore para que Deus possa me usar, ore para que Deus possa abençoar, ore para que Deus continue fazendo com que o nosso canal continue em evidência, que as pessoas se agradem do conteúdo e assistam. E além de assistir, que eles possam compartilhar, passando adiante essa mensagem em nome de Jesus. Eu tenho o Café com a Pastora Nádia, que é de segunda a sexta pela manhã, e essas mensagens que eu chamo que é o nosso culto, ela só será uma vez na semana à noite. E aí você recebe essa palavra, passa adiante para que Deus possa edificar a sua casa e te abençoar em nome de Jesus. Aí você vai abrir sua Bíblia, se possível for no livro de Mateus, agora, capítulo de número 11, versículo de número 28. Nós vamos ler e vamos ouvir a palavra de Deus. Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o Senhor ele nos faz aqui um convite, né? Em primeiro lugar ele diz o que? Vinde a mim. Quem é, o que eu devo fazer para poder resolver meus problemas e tomar posse da minha bênção? Eu tenho que me aproximar de quem? Do Senhor Jesus. Não sei se vocês lembram lá em Lucas, aquela passagem de aquele rapaz, o lunático, que o pai chega para levar o filho para Jesus, encontra os discípulos e dá o filho aos discípulos para que fizesse a oração e eles não conseguem resolver. Por quê? Porque a intenção deles, do pai, era ir até Jesus. Como no meio do caminho ali, ele encontrou outra pessoa que dizia que sabia fazer a mesma coisa que Jesus fazia, ele entregou o filho àquelas pessoas. Aí você fala, mas os discípulos eram discípulos de Jesus, mas o problema tinha que ser resolvido diretamente com quem? Com Jesus. Primeira lição, aprenda a chegar a Jesus. Aprenda a chegar a Deus. A Bíblia diz, chegai-vos a mim. Chegai-vos ao Senhor, se aproxime do Senhor. De que forma? Entre no seu aposento, a Bíblia diz, feche a sua porta e em oração fale com Deus. Ali você vai se derramar, ali você vai colocar seu propósito diante do Senhor, seu problema diante de Deus. Vir ao Senhor é buscar o socorro de Deus, é buscar a solução para o seu problema no Senhor. Ele diz o que? Vinde a mim. Às vezes você vai para a igreja para pedir oração ao pastor. Ah, mas é pecado? Não, não é pecado pedir oração ao pastor. O pecado está em você ir para a igreja para fazer isso. Você tem que ir para a igreja para ouvir a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir de quê? Da palavra de Deus.
e você mesmo orar a Deus. Nunca se esqueça, não há diferença entre eu e você para Deus. Eu tenho tanto a missão de orar por você como você tem por mim. E Deus ouve tanto a mim como ouve a você. Talvez o que tem de diferente entre eu e você seja a capacidade, ou seja, de entender um pouco mais a palavra. Mas esse entendimento você também pode adquirir. Como? Lendo a Bíblia. A Bíblia diz que o povo de Deus sofre por falta de quê? De conhecimento. Sabe por quê? Porque só estão habituados a ouvir aquilo que dizem a eles. Não procuram buscar ouvir da própria boca de Deus. Lembra que Jesus disse, nem só de pão o homem viverá, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ouça a Deus. Se aproxime dele com o intuito de quê? De ouvi-lo, de escutar a sua voz, de escutar e te dar uma direção para que você seja assim abençoado em nome de Jesus. Então ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aí ele também fala e oprimidos. O que é esse cansaço? Não é só o cansaço físico da luta do dia a dia, de levantar cedo para o trabalho, de levantar cedo para ir para uma faculdade, de levantar cedo para cuidar da casa. Não é esse cansaço. Esse cansaço você alivia se você se sentar, se deitar um pouquinho, meia hora que seja, você consegue aliviar. Mas é o cansaço de você tentar, de você estar buscando, de você estar orando, de você estar intercedendo, de você estar fazendo jejum, de você estar indo para a igreja, fazendo campanha, eu não sei como é a sua igreja, de fazendo propósitos com Deus e nada está adiantando para a sua vida. A Bíblia diz, você que está cansado, todo mundo lhe diz, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você está assim porque você não faz isso. Gente, tem uma hora que você se esgota espiritualmente falando. É tanta gente dizendo o que você deve ou não fazer, que você já não sabe nem mais o que você vai fazer. Então ele diz o que? Você que está cansado de ouvir tanto conselho, de ouvir tanta direção, de ouvir tantos sermões, de repente de ouvir tantas críticas, ele diz o que? Pare e vá a ele. Chegue-se ao Senhor. Vá até Jesus. Se aproxima dele e diz, Deus, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. Eu só saio daqui quando o Senhor disser a mim o que eu devo fazer. Busque direção de Deus, porque Ele diz isso. Você está cansado, você está sobrecarregado, você está levando uma carga que está além da sua capacidade física. Eu estou falando espiritual. Você já está se sentindo esgotado. Tem hora que as pessoas olham para você e no seu semblante dá para perceber que você está esgotado. A Bíblia diz que o coração alegre, ele formoseia o quê? O rosto. Você pode estar passando a luta que for. Ninguém pode perceber essa luta, porque você não está lutando sozinho. Ele diz, vinde a mim. Porque se você está cansado e sobrecarregado, eu faço o quê? Eu vou te aliviar. Ele vai carregar, uma que a Bíblia diz que Cristo já levou sobre si, todas as nossas dores, o nosso fardo, aquele pecado, aquelas maldições que éramos para nós vivermos, Ele levou sobre si. Então nós precisamos de fato aprender com o Senhor. Nós precisamos de fato buscar no Senhor. Para quê? Para recebermos o quê? A bênção, a resposta, a direção em nome de Jesus. Aí ele vai dizer lá no versículo de número 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Quando ele manda você vir a ele, ele não quer dizer a você que você não vai passar por provas. Que você não vai passar por lutas. No mundo tereis o quê? Aflições. Você vai continuar passando por provas, vai continuar passando por lutas, mas agora a sua vida vai ser diferente, por quê? Porque você está passando por tudo isso sob a direção de quem? De Deus. É tipo assim, eu não consigo pegar um peso, vamos supor, um peso além da minha capacidade. Tipo, um garrafão de água eu pego, coloco no lugar certinho, eu levanto, coloco e coloco. Agora, um bujão de gás cheio, eu não consigo pegar ele e levantar, deixar ele aqui em cima. Eu não consigo. Eu acho que eu não tenho força. Eu acho. Mas aí eu procuro um profissional, tipo uma academia. E aí eu entro na aula de musculação. Aquela de aprender a pegar peso. Você já viu aquele pessoal que pega aqueles pesos bem fortes e levanta? Então, aí ele vai começando o quê? Cada dia que passa, que eu vou começando a treinar, ele vai aumentando o peso. Ele vai aumentando. Quando eu menos esperar depois dos treinamentos, eu consigo pegar um peso, vamos supor, de 100 quilos. Que o bujão de gás deve ter o quê? 20? Eu não sei quantos quilos tem um bujão de gás cheio. Não estou falando vazio, mas cheio.
eu não consigo pegar ele, levantar aqui e fazer isso. Porque às vezes você vê que os rapazes que trazem o gasto da nossa casa, carrega no ombro, coloca na cabeça. Eu não consigo. Não consigo o quê? Porque eu nunca treinei para isso. Mas se eu chegar numa academia, numa aula de musculação e começar a pegar o peso, levantando o peso, ele vai começar aumentando aquelas rodas, aqueles pesos. E quando eu menos esperar, eu estou levantando o quê? 100 quilos. Por quê? Porque eu fui treinada para isso. Então, na proporção que você se chega ao Senhor, Ele vai lhe capacitando, lhe dando sabedoria para você ir passando pelas lutas. E quanto mais capacidade você tem, maiores serão as lutas. Mas você não vai ficar triste. Você não vai ficar abatido. Por quê? Porque você vai conseguir enfrentar todas elas. Por quê? Porque Deus, a Bíblia diz, vinde a mim e eu te aliviarei. Ele vai tomar sobre si, no caso, aquilo que você não consegue, e vai colocar sobre você a capacidade para enfrentar toda e qualquer luta, se Ele estiver na direção de tudo, em nome de Jesus. Então esse cansado é o cansado de você estar ouvindo tanta gente dizer, você devia fazer isso. Faz um jejum, vai para o monte, hora de madrugada, hora não sei quantas horas, hora de joelho. Mas você tem que chorar, você tem que gritar, você tem que berrar. Gente, para. Para e se chegue a quem? A Deus. Para tudo e se chega a Deus. E Ele fala, tomai sobre vós o quê? O meu jugo. Vai vir as lutas? Vai. Virão os problemas? Sim. Mas Ele vai te dar capacidade para pensar. Ele vai te dar capacidade para passar. E esse jugo que Ele fala, vai sobre a minha direção. É o que eu disse a você. Jesus, quando eu falei do personal trainer, aquele que vai me capacitar, me treinar para eu levantar 100 quilos, ou até mais. Ele vai me treinar. Eu tenho que seguir exatamente a orientação dele. Se ele diz a mim, você tem que fazer isso, isso e isso. Você tem que segurar de tal forma, você tem que erguer de tal forma, você tem que estar com a coluna de tal forma para você conseguir levantar esse peso. Se eu seguir tudo o que ele está me dizendo, com certeza eu vou ser bem sucedido. O que é que Jesus quer dizer? Esqueça tudo o que até agora disseram a você e busque direção de Deus. Porque a Bíblia diz, o jugo do Senhor é leve, ou seja, o ensinamento. Aquilo que Ele vai colocar sobre você, aquela capacidade, você vai conseguir levar para a glória de Deus. Aí Ele diz o quê? Se você o buscar, se você buscar a Ele e você colocar diante dele, você consegue vencer essa batalha, essa luta, em nome de Jesus. Olha o que Ele diz no versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que Ele diz isso? Porque a Bíblia diz que Ele é manso. Lá no 29, lembra? Porque sou manso e humilde de coração. Por ele ser manso e humilde, manso por quê? Porque ele tem paciência. Ele sabe até onde você vai. Ele sabe até onde vai a sua capacidade de enfrentar o problema, de enfrentar a luta. Ele sabe até onde vai. Então ele não vai agir na sua vida, não vai permitir que venha uma luta sobre você, a qual você não possa suportar. Ele não vai colocar para você, tipo assim, não vai lhe dar para você uma ordem, uma palavra que você ainda não tem noção do que fazer, nem para que direção ir, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele vai agir com você, como eu disse a você, como personal. Ele vai colocando gradativamente o peso ao ponto que você vai chegar em um momento em que você vai conseguir levantar o peso que Ele colocar nas suas costas, que Ele colocar nas suas mãos. Então, confia no Senhor. O que é que Deus está falando para você hoje? Vinde a mim. É eu? Não. Vinde ao Senhor Jesus. Uma coisa eu digo a você. Quem te dá conselho, quem diz a você que você está errado ou errada, quem julga você pelo seu comportamento, não está vivendo a vida que você vive. Não está passando o problema que você passa. Porque eu chegar para você e dizer, se fosse eu fazia isso, é fácil. Eu quero ver você viver a vida dessa pessoa, quero ver você viver a minha vida ou eu viver a sua. Aí é que está difícil. Aí é que está difícil. De você tomar o lugar daquela pessoa. E uma coisa eu digo a você, o lugar do seu sofrimento Jesus tomou. E se Ele manda você vir a Ele, é porque o seu sofrimento, aquilo que você tinha que sofrer, Ele sofreu no seu lugar. E Ele hoje quer dar para você um jugo mais leve, um jugo mais suave. E Ele diz isso porque Ele é manso e humilde de coração. Ele não vai lançar na sua cara, mas você está nessa porque você quer. Você está nessa porque você namora. Você está nessa porque você é teimoso. Não, Ele não faz isso com você, pelo contrário. Ele diz, vinde a mim.
e eu te aliviarei. Ele vai aliviar você, ele vai te dar capacidade para que você enfrente esse problema, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Bendito Deus e glorioso Pai, eu oro para que o Senhor capacite, Senhor, a cada um de nós. Que possamos todos os dias nos levantarmos, Senhor. Que possamos todo dia, Senhor, adquirir ânimo para enfrentar os problemas, as lutas do dia a dia. Que possamos fazer realmente do Senhor o nosso pastor. Que o Senhor possa nos treinar, nos capacitar para termos, ó Deus, uma bênção, para termos uma vida de sucesso, uma vida de vitória. Eu oro em nome de Jesus para que a bênção do Senhor venha sobre cada um de nós. Determino agora a saída de todo mal. Esse mal chamado doença, enfermidade, miséria, desemprego, qualquer maldição que esteja sobre a sua casa, rebeldia, vício, toda maldição, eu repreendo em nome de Jesus. Eu te abençoo para que você prospere, para que você tenha sucesso. Agora eu digo uma coisa, que a Bíblia fala aqui: venha a Jesus, se aproxima dele, por favor. Por favor, deixa de você ficar procurando ouvir conselho de todo mundo. Ouça agora a voz de Deus e siga esses conselhos para que você tenha vida e vida com abundância. Não esqueça, se inscreva no canal, passe adiante a mensagem. Estamos aqui todos os dias, não, uma vez na semana esse culto, mas todos os dias com café. O café com a pastora é todo dia pela manhã. E aí você pode participar e me ajudar a evangelizar em nome de Jesus. Fique na paz, fique com a bênção. Que Deus te abençoe, hoje para todo sempre, em nome de Jesus.